boa noite, queridos amigos, amados ouvintes, pessoas maravilhosas que estão com a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Radiosnet. Muito obrigada. Muito bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que nos escuta pelo podcast. Eu me chamo Tayane e nós estamos começando mais um Conexão Espírita aqui pela Rádio Atual. Primeiro de tudo, né, tenho que agradecer às nossas patrocinadoras, ao Garden Mercantil, à Loja Criativa, a Eliarte Artesanatos e a Loja Presentes e Companhia. Pessoas maravilhosas que, graças a elas, né, nós podemos ter aqui o nosso programa toda quinta-feira. Então, muito obrigada, meninas. E dá o meu boa noite também aqui a Samira, minha co-apresentadora querida. Boa noite, Samira. Boa noite, Thay. Boa noite, amigos que acompanham o Conexão Espírita. Um grande beijo para vocês, né? Mais uma noite aqui reunidos. E eu aproveito também para mandar um super beijo para os nossos parceiros, o pessoal do Lar de Carla, o pessoal do Portal do Magnetismo Humano e também os estudantes do Grupo GEVA, né? O Grupo de Estudos Espíritas, Verdade e Amor. Somos todos estudantes, né? Aprendizes dessa bela doutrina. E hoje, dia do estudante, super beijo, né? Para todos os estudantes que tentam buscar cada vez mais conhecimentos e entendimento, né, da nossa existência. Aproveitando aqui, né, também parabenizando nossa amiga Thay pelo dia do advogado, né? Essas pessoas que lutam pela justiça. Parabéns, Thay. Obrigada, amiga. E no grupo GEVA também tem mais advogados, né? Tem muitos. Beijo para vocês também, hein? É um grupo quase 100% de advogados, né? Eu não vou nomear aqui, porque com certeza se eu nomear eu esqueço alguém, né? Mas feliz carreira, meus amigos. Que a gente consiga aí se livrar dos golpes. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre reencarnação de novo, né, Samira? Não deu tempo semana passada. Sim. Realmente o tema reencarnação, ele traz muitas questões, muitas dúvidas, são muitas perguntas. E na semana passada nós não tivemos como responder todas, né? Então, vamos ter novamente essa oportunidade de responder as perguntas que ficaram para ser esclarecidas numa outra oportunidade. Exatamente, vamos fazer a parte 2, né? Ficou um monte de gente, recebi várias, mas a minha não foi respondida. Agora vai, meus queridos. Começando aqui, né, a primeira pergunta, né? Vamos sem enrolação, vamos começar logo. Qual o número de vezes que reencarnamos, Samira? Thay, esse número de vezes é muito variável. O que nós temos informação é que são incontáveis vezes. São muitas e muitas e muitas vezes para que a gente consiga alcançar o objetivo da reencarnação, que é atingir o conhecimento e o amor pleno, né? Então, a quantidade, como é variável, depende muito do esforço de cada um, né? Das experiências que vai vivenciando ao longo da existência e à medida que vai aprendendo, que vai se aperfeiçoando, vai atingindo aquelas etapas, vai superando, e aí atingindo esse nível de conhecimento e de amor pleno, né, de felicidade plena, não há mais a necessidade de vivenciar as experiências na matéria para o aprendizado e aperfeiçoamento do espírito. Sim, é muito interessante, né, essa questão de quantas vezes. O medo de ter que voltar várias vezes, né, o que é natural, mas depende de cada um, né? Tudo muito individual na espiritualidade, é cada um muito dentro ali do que é o melhor para cada um mesmo, né? E eu acredito que tem até uma outra pergunta, se é possível diminuir esse número, Sim, né? verdade. De encarnações, de reencarnações. Então, esse número também, assim, a resposta acaba também trazendo da mesma pergunta anterior para essa, né? A quantidade, esse número, se quer diminuir, vai depender do seu esforço. Quanto mais esforço você fizer, quanto mais luta, né, para se libertar das más tendências, das más inclinações, das imperfeições, como a gente chama, mais rápido você vai conseguir alcançar o objetivo. Então, com certeza, atingindo esse objetivo, consegue diminuir
o número. Normalmente fica mais tempo, como nós falamos até na semana passada, aquelas pessoas que se recusam a aprender, que se recusam a se modificar, a transformar, né, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Essas pessoas retardam a sua caminhada. Mas, com certeza, vai chegar o momento em que elas vão despertar também e vão querer avançar. Às vezes é mais falta do conhecimento de que é possível avançar, né? A crença de que os demônios, né? A crença nos demônios, ela traz muito isso. E as pessoas que trabalham em mesas, né, em reuniões mediúnicas e etc., relatam bastante isso, né? De que alguns irmãos chegam na mesa mediúnica já desencarnados e relatam, dizem, para mim não tem mais jeito, né? Então, eu já estou condenado ao inferno, então para que eu vou me melhorar? Para mim não tem mais jeito. E aí, fica ali, continua errando e sabendo que está errado, sofrendo com o erro, mas optando por fazer isso, por estar naquela situação, por falta do conhecimento de que a melhora existe e que é possível, né, sim, se melhorar, e a condenação, ela não é eterna, né? É verdade, tá? E você falando aí, eu lembro de muitos relatos lidos, né, nos livros e histórias que a gente acaba ouvindo nesses anos todos, né, de estudo, realmente de situações como essa, de espíritos que eles acreditam que não tem mais regeneração, que não tem mais oportunidades. Então, se eles estão naquela condição, eles devem permanecer ali. É o castigo deles e eles têm que ficar naquela condição de sofrimento. Muitas vezes, nos relatos que a gente recebe, eles têm até essa vontade, né? Assim, eu lembro de um que, quando o espírito participando, ouvindo, né, um evangelho no lar, Uhum. ele perguntava se realmente aquelas coisas que falavam de lugares felizes, lugares claros, lugares bonitos, se realmente existia, né? E quando ele teve a informação, que é justamente o conhecimento que você bem colocou, ele ficou tendencioso a querer aquilo para a vida dele, mas Uhum. achava que não era possível. E aí, com o esclarecimento, com o acompanhamento, ele conseguiu aos poucos abandonar aquela vida e partir então para uma vida com mais luz, né, com mais paz. Lógico que devido ainda à sua carga energética pelo mal que já tinha cometido, não era uma coisa assim, de uma hora para outra sair daquela condição muito ruim e de repente já está numa condição muito favorável, Uhum. mas com certeza ele saiu daquela condição difícil e sofrida para uma condição um pouco melhor, né, de acordo com a evolução dele. E aí era um relato que era num livro que a gente não sabe exatamente se esse relato era real, mas nós sabemos que isso é possível acontecer, Sim, sem né? dúvida. Acontece mesmo. E a prova, né, assim, as evidências que acontecem são os relatos que acontecem nas mediúnicas. Sim. Deixa eu dar boa noite aqui para Penha Menezes, que está assistindo a gente. Um cheiro, Penha. Ana Luísa, Cícero Romão, de França. Os caboquinhos aqui, tudo assistindo a gente. Sejam muito bem-vindos. O Kirton também. Gente, se você está aqui e eu não dei o seu boa noite porque não apareceu para mim. Meu celular está um pouquinho ruim, então eu peço que vocês me perdoem aí se eu esqueci alguém. Mas, voltando, né, a questão da reencarnação, é muito interessante porque tem uma pergunta, né, que eu acho que eu me adiantei aqui, aí eu vou passar para ela, que diz assim: se a reencarnação existe, então como fica o céu e o inferno? Já que Jesus fala que o ímpio vai para o inferno e o justo vai para o céu. Então, como é que fica, né? A gente vai para o inferno ou para quando? Que horas que a gente vai para o céu ou para o inferno quando reencarnar? Que horas é o juízo final? Então, você acabou de dar assim o início da resposta dessa situação aí, né? As penas, elas não são eternas. Qual pai não dá a oportunidade de redenção de um filho? Isso falando aqui dos pais, né, no corpo físico. Qualquer um de nós aqui, mãe ou pai, se tem a oportunidade de dar a chance de um filho se recuperar de um mau passo, de um erro, ele dá. Imagine
se Deus, Pai todo misericordioso, cheio de amor, de bondade, ia deixar, né, que seus filhos amados sofressem eternamente. Então, essa situação do céu e do inferno, a gente sabe que são muitas questões que são colocadas, né, que muitas vezes nós aprendemos que existe um céu, que existe um inferno, como um lugar circunscrito ali, que após o desencarne, de acordo com as nossas ações aqui, nosso espírito será conduzido ou para o céu ou para o inferno. Mas a doutrina bela, consoladora, nos traz outras informações a respeito disso. Ela abre assim um leque de oportunidades para a gente compreender melhor essa questão do céu e do inferno. Nós podemos dizer assim, para ficar mais compreensível, que, na verdade, o céu e o inferno é um estado de consciência, né? Que nós mesmos somos os nossos juízes. Quando nós erramos aqui, quando nós fazemos alguma coisa pela qual nós nos arrependemos, o que acontece? A nossa consciência fica martelando aquilo que a gente deveria ter feito diferente, que a gente deveria ter falado alguma coisa diferente, que a gente poderia ter mudado a situação. E a gente fica martelando aquilo, a consciência pesando, como a gente diz, né? A consciência pesa porque a gente reconhece um erro, porque a gente se arrependeu. E aí, a partir desse entendimento, de arrependimento, a gente vai buscar essa possibilidade de mudança. Então, colocando isso, um espírito que desencarna, é lógico que de acordo com as suas ações aqui na Terra, a gente sabe que isso influencia. Esse espírito, ao chegar lá e se desvencilhar do corpo de carne, né, da matéria, ele vai ter a possibilidade de ter ampliado o seu conhecimento. Não na totalidade, porque isso depende da condição espiritual de cada um. Mas ele vai conseguir perceber situações que ele poderia ter feito diferente, que ele poderia ter feito melhor. Ele poderá ter acesso ao que foi planejado para ele fazer na encarnação. E aí, de acordo com essas informações, e ele verificando o que ele fez, comparando com o que ele deveria ter feito, isso pode causar nele um grande arrependimento. Nessa situação, a gente pode dizer que esse espírito, com a consciência pesada, ele vai estar em um estado de consciência onde o sofrimento vai prevalecer. Então, a gente pode dizer que ele está vivenciando o inferno. Assim como o espírito que ele desencarna, ele teve boas ações aqui, e ao desencarnar ele tem aquela transição, né, a passagem para o plano sereno, lá ele reencontra familiares e amigos, e aí, embora tenha saudade dos que aqui ficaram, tem a alegria do reencontro, e eles podem viver estados de graça, e por estarem bem, por estarem felizes, ou seja, com a consciência tranquila, eles podem estar no céu. Aqui mesmo a gente utiliza muito essas expressões, né? Quando a gente está passando muita dificuldade, que está tudo aperreado, o que a gente diz? Ai, meu Deus, que inferno, né? Aí, quando a gente está num local bom, quando a gente está feliz, o que a gente diz? Ai, estou no paraíso, estou no céu, né? Então, é muito do estado de consciência, né? Que a doutrina traz para a gente essa noção que não existe um lugar circunscrito, e sim que o espírito ele vai ele mesmo rever ali suas ações, e dependendo do que ele tiver observado, ele vai vivenciar o seu próprio céu ou o seu próprio inferno. Lembrando que essa situação ela pode se modificar. Assim como nós aqui, quando erramos, que temos o arrependimento, que a gente tem a consciência pesada e a gente vai à luta para transformar aquilo ali, para ressignificar, acontece lá também. Nós temos a proteção, temos a orientação, tudo para conduzir para o melhor. Sim, e no livro, né, o livro O Céu e o Inferno, quando a gente, né, estuda sobre as penas eternas, né? E a questão das penas eternas é justamente o que dá essa aparência de contradição, né, entre o que Jesus disse, né, que o ímpio vai para o inferno e que o justo vai para o céu, porque a gente acha que é para sempre, né? Então, a pergunta até diz assim: como vamos, né? Que dia vai ter esse juízo final para saber para onde a gente vai? Se a gente reencarna toda vez que morre.
Mas assim, primeiro, a gente não reencarna toda vez que morre. Por quê, Tayane? Porque vai ter um momento em que a gente vai estar evoluído o suficiente para não precisar mais reencarnar, né? E nesse momento que a gente tiver evoluído o suficiente, significa que a gente vai estar talvez numa espécie de céu, né? Mas não no céu da eterna contemplação, não no céu de onde de lá você verá o sofrimento, né, dos outros embaixo e vai ficar tudo bem. É um pouco até absurdo, assim, nega o amor de Deus, né? Porque imaginem uma mãe, né? Vocês que nos ouvem agora, que são mães ou que são pais, imaginem vocês estarem no céu vendo o sofrimento dos seus filhos. A sua felicidade não vai ficar completa, né? Porque você vai querer trocar de lugar com eles. Então, nega um pouco, assim, né? A misericórdia de Deus, essa ideia, mas, e principalmente a ideia da eternidade. Porque nós teríamos aí um sofrimento eterno e nenhuma condição de melhora. E isso realmente impacta bastante nos nossos irmãos, né? Eles muitas vezes estão ali naquela condição de escuridão e não fazem ideia de quanto tempo estão, né? Já presenciamos de perguntar quanto tempo você está assim, não sei, né? Quanto tempo você está sofrendo desse jeito, não faço ideia. E está ali naquela escuridão completa, às vezes, não numa escuridão completa, mas num sofrimento muito grande, né? Num estado de perturbação muito grande. E porque acredita piamente que aquela é a condenação eterna que ele merece, né? E se isso não é um inferno, né? Não tem outro nome para dar. Isso é realmente um inferno. E aí, o que o Espiritismo traz é uma esperança para essa alma, né? Dizendo, olha, não precisa ser assim, você pode se modificar. E o Espírito querendo modificar-se, né? O Espírito escolhendo melhorar, escolhendo deixar de lado o que o colocou naquela situação, aí sim, aí ele passa a ter uma visão diferente, né? E ele deixa de ser ímpio, porque ele não quer mais ser... Quem quer ser ruim? Ninguém quer ser ruim. Ninguém quer sofrer, né? A gente quer ser feliz, a gente quer andar, viver no fantástico mundo de Bob. É né? verdade. A gente traz até para essa situação o que a gente acabou de falar nos relatos, né, daquelas pessoas que não acreditam que podem sair daquela condição, né? No momento em que eles percebem que é possível essa transição, essa mudança, né, sair de uma situação difícil para uma outra situação que seja um pouco melhor, acontece. Está no querer dele mesmo, né? Nas escolhas, no que ele deseja fazer. Eu lembrei de uma situação específica em uma mediúnica, né? Em que uma amiga perguntou assim para a entidade, mas e quando é que eu vou me aposentar? Né? Ela dizendo, você já encarnou muito tempo, já sofreu muito, já sofremos muito, já fui sua mãe, enfim. Aí ela perguntou, tá bom, mas quando é que eu vou me aposentar? Tem INSS no céu? Porque eu não tô aguentando mais. E aí a entidade riu e disse, não tem não. Aqui, a recompensa para o trabalho é mais trabalho. E cada vez que você consegue trabalhar mais você vai trabalhar. E aí, ela falando isso, eu lembrei do que Kardec diz lá no Céu e Inferno, em que todo mundo tem um pouquinho de felicidade dentro de si quando consegue alcançar uma pequena tarefa, por menor que seja. E aí, a partir do momento em que você alcança essa pequenininha tarefa, você fica muito feliz e você se coloca uma um pouco maior. Inclusive, é isso, né, que os psicólogos, inclusive, sugerem para as pessoas que procrastinam, por exemplo, né, começar devagarzinho para ir tomando ânimo de ir melhorando e de aumentando as tarefas. E a nossa alma funciona assim,
né? A gente um pouquinho ali, aquela tarefinha pequenininha, a gente consegue, a gente pega uma maior, cada vez maior, né? E é assim que a gente vai evoluindo, assim que a gente vai aprendendo e purificando a nossa alma. Essa parte que você citou dos livros Céu e o Inferno também foi uma parte que me marcou bastante, né? Quando nós lemos aquela parte que diz que aqui nós podemos vivenciar uma felicidade relativa, a felicidade que é possível, porque a gente também aprende muito assim que Jesus disse, né? Que a felicidade não é deste mundo. Nós vamos passar por dificuldades aqui porque nós temos as nossas imperfeições e a gente precisa ainda do aperfeiçoamento, e para esse aperfeiçoamento acontecer, a gente precisa passar por certas situações. Mas essa parte, quando fala assim, dessa felicidade que é possível, isso dá muita esperança. Isso, mesmo aqui, diante das dificuldades que a gente vê, que a gente enfrenta e que a gente vê irmãos enfrentarem, que muitas vezes nos entristecem também, que a gente se vê de mãos atadas, sem ter muito o que fazer, né? A gente saber que mesmo aqui, nessa situação que a gente vivencia, tem uma felicidade que é possível a gente vivenciar, né? Uhum. E isso é mais, assim, uma situação que nos mostra a bondade do nosso Criador, a misericórdia divina, que permite, né, que a gente tenha também essa felicidade. Isso até me faz lembrar, não tem muito a ver com o assunto, mas aquela nossa conversa sobre o amor incondicional, né? Uhum. Que nós ainda Eu não tava temos. lembrando disso também. Pois é, nós não temos ainda a condição de ter esse amor incondicional, mas o melhor amor que a gente pode dar, o melhor que a gente pode oferecer para o nosso irmão, em forma de amor, em nome do amor, é um amor incondicional. Sem É o dúvida. amor que faz com que a gente consiga mover tantas coisas. É o amor que faz com que a gente consiga, assim, deixar de lado certos sentimentos, certos comportamentos, certos pensamentos. É o amor. Então, esse amor, né, na nossa condição, sendo o melhor amor que a gente consegue oferecer, é o nosso amor incondicional. E é lógico que nós ainda vamos evoluir, né? Vamos, enfim, quando chegarmos, né, à angelitude, aí sim teremos esse amor incondicional, mesmo como Jesus nos ensinou. O amor igual o dele, né? Porque a gente acha que o único, né? A única felicidade possível é a felicidade plena. O único amor possível é o amor pleno. A gente não tem nada perfeito aqui, né? Vamos esquecer a perfeição, porque ela não é desse mundo. Literalmente, não tem nada perfeito aqui. Mas a felicidade, a gente tem uns gostinhos de felicidade, né? A mãe, quando tem o filho, quando segura o filho pela primeira vez, eu não sou mãe, mas todo mundo diz que é uma felicidade muito grande. É indescritível. Então, são situações em que são, sim, felicidade, né? E que podem representar o céu da gente, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que queria passar o céu dela fazendo bem na terra. Então, o céu, para Santa Teresinha, era estar aqui fazendo bem, né? E eu com com meu background de católica, só apegada em Santa Teresinha por isso, né? Tenho essa admiração pela pessoa e religiosa que ela foi. Então, quando a gente percebe que o céu e o inferno são estados da nossa consciência, que estão na nossa cabeça, não são criações mentais. Eu não estou dizendo que é criação mental, que é criação da sua cabeça, que você imagina, não. São estados, né? É a forma como você está e como você se sente. É real. A dor do irmão, eu já vi pessoas falarem, né, isso, que o espírito, quando está em perturbação, ele cria a dor, ele imagina a dor, ele não tem dor de verdade. Eu acho muito desumano pensar isso, né? A dor pode ser um estado de consciência, tudo bem, mas a dor é real, né? Assim como a dor psicológica num paciente encarnado é real, num desencarnado também, né? Então, esse espírito, ele está sofrendo de verdade. Ele sente quantos relatos, inclusive na revista espírita, de irmãos que sentem os vermes corroendo suas carnes, né? De irmãos que sentem o fogo queimando.
de irmãos que ainda sentem os tumores no próprio corpo. Então, são estados de espírito, são estados de consciência daquelas pessoas que elas estão num verdadeiro inferno. Mas aquilo não é eterno, né? Vai passar. Aquilo ali vai passar. E aí ela vai ter um estado melhor, né? É tudo temporário. Né? É só a gente não ficar muito pensando que é tudo eterno, porque a eternidade dessas dores nega muito. Na verdade, não é nem um pouco, né? Antes eu disse nega um pouco, mas nega muito a misericórdia de Deus. Porque uma mãe que vê um filho sofrendo não aguenta. O pai que vê um filho sofrendo não fica feliz. E não tá tudo bem para aquele pai. E é no nosso amor, que não é incondicional, não é perfeito e não é pleno. Imagine no amor perfeito. Né? Tá, só fazendo uma observação aqui sobre a misericórdia divina, quando a gente observa muitos ensinamentos vindos de fontes diferentes, né? E a gente tem essa ideia, né, de que em todos os lugares é possível a gente receber ali aquela mensagem para a gente ser uma pessoa melhor. Você falou em Santa Teresinha, né, na questão aí do que ela disse que queria viver o céu dela, fazendo bem aqui na Terra, e esses dias eu vi uma outra mensagem da monja Cohen, e ela dizia que a gente poderia observar que os nossos pés estão na Terra, mas todo o resto do nosso corpo, quando nós estamos em pé, está no céu. Né? Ela fazendo a referência da questão da matéria, né? A terra, o que a gente pisa, o restante é céu. Então, por que a gente não faz da nossa vida aqui um céu? Por que a gente não faz a nossa melhor versão? Por que a gente não faz o bem que a gente quer fazer? Né? Então, assim, a gente vê que é correntes de pensamentos diferentes, né, na questão religiosa, mas que trazem o fundo do mesmo ensinamento. Né? Assim como a doutrina nos explica que céu e inferno é a questão da consciência. Então, aqui na Terra, dependendo da forma como a gente vive, nós podemos estar, sim, fazendo um céu ou fazendo um inferno da nossa vida ou da vida dos outros. E da dos outros, na verdade. A outra pergunta é o seguinte, peraí, ainda que eu acho que eu perdi. Achei. Quanto tempo leva entre uma vida e outra? Isso aí também é variável, né? Esse tempo, porque depende muito. A gente acaba assim percebendo que tudo depende muito da condição do espírito, né? Nós temos situações em que espíritos passam centenas de anos para uma nova existência, enquanto temos relatos também de pessoas que podem levar meses ou poucos anos. Tudo depende da condição do espírito, depende do planejamento dele, depende de uma série de fatores que vão ser avaliados, né? Não depende do querer apenas do espírito. É uma série de fatores que vão ser ali avaliados, considerando também que o que a gente tem de informação é que aqui na Terra não está também tão fácil, né, a reencarnação que existe, assim. O que a gente tem de notícia é que tem fila e fila, todo mundo querendo uma vaguinha, porque sabe que o tempo, né, a gente precisa aproveitar esse tempo quanto antes, aprender, quanto antes vivenciar logo as provas, se libertarem daquilo que carrega ainda de mal, melhor, né? Então, o que a gente sabe é que realmente está mais difícil, né? E a gente até percebe na questão mesmo da sociedade. A gente vê que hoje os casais têm um número muito menor de filhos, né? Antigamente, assim, a gente via famílias que tinham 12, 15, 20 filhos. Hoje tem muitos casais assim que se limitam a ter 2, 3 no máximo. A maioria dos casais tem apenas um filho, porque considera que o mundo hoje não está também um mundo tão fácil de você educar o seu filho, de você criar, né? Como muitos dizem. Então, isso também dificulta a questão da encarnação. Mas a questão da pergunta, né, do tempo entre uma existência e outra é muito variável. Não tem como a gente precisar para dizer, 10 anos, 30 anos, 50 anos. Depende muito da situação.
Uma vez, não foi agora, não. Uma vez uma amiga me perguntou assim, se era verdade que quando a pessoa morria, automaticamente era porque ela estava nascendo no útero de outra pessoa, né? Porque essa é a ideia que a gente tem de reencarnação. É como se a gente não tivesse nenhum momento fora do corpo físico, né? Como se a gente fosse criado para estar nesse corpo físico e ponto final. A minha ideia inicial, antes de conhecer a doutrina, era mais ou menos assim. Só que eu não pensava que o nascimento aconteceria aqui. Era em outro lugar. Mas eu tinha essa ideia de que, assim, desencarnava aqui, estava nascendo em outro lugar. Eu tinha essa ideia. Mas isso foi antes, né, de conhecer a doutrina. E aí foi aquele fato. Quando eu conheci a doutrina, eu já tinha a noção e por isso, para mim, foi um reconhecimento. Uhum. Né? Porque ninguém tinha me ensinado. Eu tinha essa ideia de que morri aqui, estava nascendo em outro lugar. Hoje eu sei que esse nascer não é da forma como eu pensava, assim, de realmente retornar à fase infantil e começar de novo. Mas é uma forma de nascer de novo em outro lugar, porque o espírito, ao sair da matéria, ele leva um tempo ainda para ter de novo, né, a adaptação a viver sem o corpo material. Ele muitas vezes ainda leva as impressões da matéria. E nos primeiros momentos lá, ele precisa se adaptar àquela nova forma de vida, né, sem o corpo físico. Uhum. É um nascimento também, né? Sim, sim, sem dúvida. É uma forma de transição muito impactante, Só que né? para a doutrina, no caso, é um regresso, né? Está voltando ao plano espiritual, à vida verdadeira, como a gente sempre fala. No mínimo, é realmente uma mudança muito brusca, né? E aí, claro que vai trazer, né? Pode trazer, né? Perturbações. Também não é uma questão prego batido e ponta virada, como de Rinaíse, né? Não é isso. É uma questão que pode trazer, sim, perturbações. Mas quanto mais apegada à matéria, mais difícil essa transição, né? Tem duas perguntas aqui, que essas são minhas preferidas, que existe provas da reencarnação? Bom, é o seguinte, vamos falar sobre as provas da reencarnação. Amor. É assim, gente, prova científica mesmo, não temos, né? Não temos. Mas nós temos determinadas evidências que, dependendo de quem observa, pode sim ser considerado provas. Científica no sentido de empírica, né? Daquela tentativa e erro, mas estudos de caráter científico Isso. tem, né? Aí, no caso, essas evidências, era justamente o que eu ia colocar, nós temos evidências que são realmente estudadas, né, com todos os métodos científicos, para tentar encontrar essa prova, né? Essa prova realmente fazer, não, aqui, pronto, fechou. Nós descobrimos, Materialmente. nós temos agora aqui a confirmação. Mas nós temos evidências, muitas evidências, por isso que eu falei que dependendo de quem olha, essas evidências, elas podem ser tomadas como provas, né? Nós temos, vamos começar a falar dos médiums, né? Nós temos médiums muito sérios, pessoas respeitadas, pessoas que são equilibradas, que são responsáveis e que nos dão notícias, né? Dessa comunicação com o plano espiritual, que dão notícias de espíritos que vêm de outras, até de outros tempos aí, que relatam, né? Coisas da sua existência, coisas que estão vivenciando no plano espiritual, que dão notícias. Então, tem médios que conseguem ver, conseguem ouvir. Então, isso é uma evidência muito clara, né? Eles conseguem ver. Mas aí pode ser que alguém diga assim, não, mas isso pode ser imaginação, pode ser, nossa, mas tanta gente assim, vendo, sentindo, ouvindo, né? Mas tudo bem, como eu falei, depende de quem está observando, né? Talvez essa evidência, a questão da existência dos médios, eles consigam ver de outra maneira, ter outra justificativa para isso. Para a doutrina espírita é evidência. Nós temos também as terapias de regressão de vidas passadas, onde tem pessoas que, para tratar traumas, para entender situações psicológicas que enfrentam nessa existência, elas conseguem, né, é possível que elas tenham acesso a informações que possam justificar
aquele trauma, aquilo que a pessoa está vivenciando, né? Tem muitos relatos também dessas regressões de vida passada. Tem estudos também sérios, tem pessoas, né, renomadas que estudam, que trabalham com isso, que vamos dizer assim, que elas registram todas essas situações para mostrar também as evidências. Mas o que nós temos de mais interessante com relação às evidências da existência da reencarnação são os estudos do Dr. Ian Stevenson, né? Ele é um psiquiatra, Isso, né? psiquiatra. Ele é a pessoa que utilizou métodos, né, de estudos científicos e ele conseguiu catalogar o maior número de casos, né, que evidenciam possíveis casos de reencarnação, onde ele encontrava pessoas que tinham lembranças espontâneas, né, crianças, normalmente eram crianças, que relatavam, tinham lembranças de vidas anteriores, e ele anotava todo o relato e depois ele ia tentar confirmar aquilo ali. É lógico que por usar um método científico, né, quando ele via que ali tinha a menor possibilidade daqueles relatos terem sido contados, terem sido falados por alguém, de ter tido algum tipo de contato, ele era muito criterioso nesse estudo, né, nesse trabalho que ele estava fazendo. Então, ele descartava aquilo ali. Quando tinha essa menor possibilidade de ter ali algum erro, ele descartava. Mas ele conseguiu catalogar muitos casos em que ele ouvia os relatos, né, registrava tudo aquilo, e depois, ao ir pesquisar, ele encontrava as situações. Ele conseguia confirmar. Teve um caso que eu li que ele conseguiu confirmar 56 situações que a criança relatou e ele comprovou, né? Foi atrás da história e realmente encontrou a pessoa. Tipo assim, a criança dizia que ela tinha sido alguém com nome tal, que morava em tal lugar, que era casado com fulano, que trabalhava nisso, que morreu de tal forma, né? E aí, quando o doutor Ian ia buscar essas informações, ia no local, ia procurar ali a história, ele acabava confirmando que realmente existia uma pessoa com aquele nome, que foi casado com aquela pessoa, que morava naquele local, que morreu daquela forma que a criança relatou, né? Então, ele tem livros, né? Ele tem muitos artigos publicados, ele tem muitas pesquisas, muitos casos que relatam isso, né? A gente pode até pesquisar, né, Thay? Eu tô com um aberto aqui já. Ah, Eu muito sou bem. ligeira. É justamente esse que tu estava falando são 59 afirmações. O Stevenson foi ao Sri Lanka entrevistar os envolvidos, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Era uma criança que falava, né, sobre uma vida anterior que ela teve, e essa criança tinha menos de 2 anos de idade. E a criança disse, né, que antes se chamava Sami, era ferroviário, era vendedor de aguardente, numa cidade a 10 quilômetros de onde essa criança vivia. Aqui tem o nome das cidades, mas como eu não sei pronunciar, eu vou deixar assim, tá bom? E aí, segundo essa criança, depois de um dia de bebedeira, né, ele bebeu muito e brigou com a esposa, e o nome da esposa era Mag. E aí saiu para andar, e nessa andança ele morreu atropelado por um caminhão. E a mãe desse menino não deu importância, porque ninguém conhecia essa história, ninguém conhecia a família e tal. Mas aí chegou o caso a um monge budista, e esse monge foi lá, conversou com o menino e conseguiu pegar 16 relatos que confirmou, né, quase todos, que realmente existiu um Sami Fernando que viveu nessa cidade. E esse homem viveu até 6 meses antes do menino nascer, né? Teve as profissões que o garoto disse, foi casado com uma mulher chamada Meg e realmente tinha morrido atropelado por um caminhão, né? E aí, quando o Stevenson foi ao Sri Lanka, ele conseguiu, desse fato, que o monge já tinha, né, conseguido 16, ele conseguiu confirmar 59 afirmações do garoto, segundo
a vida anterior, né? Sobre a vida anterior dele. E ele notou também que o menino tinha características marcantes, né? Como o gosto pelo canto, que eram iguais, né? A propensão à violência física, era muito generoso e tinha um precoce interesse por cigarros e álcool. Essa história, essa primeira. Tem uma outra, de também um garoto indiano, que começou a discorrer sobre a sua vida também aos 2 anos, e diz que antes morava num distrito vizinho, descreveu os brinquedos, né, que era um elefante de madeira, uma pistola e uma bola, um anel que guardava numa cômoda. Contou que o pai era barbeiro, deu o seu nome e depois afirmou que foi assassinado. Disse o nome dos criminosos, a profissão e ainda detalhou a morte, né, que ele foi esfaqueado enquanto comia goiabas. E aí, quando o menino completou 4 anos, a família foi visitada por um homem que ouviu falar do caso e disse que o filho de 6 anos foi assassinado nas circunstâncias descritas pelo garoto, né? Então, e aí o Stevenson foi à Índia investigar, isso em 1964, e o pesquisador descobriu que um professor havia anotado os relatos desse garoto quando ele tinha 5 anos, porque aí esse garoto já tinha 13, né? Já tinha crescido. E aí, a partir do material que esse professor anotou, o Stevenson conseguiu confirmar 26 pontos da narrativa, né? Como os brinquedos, o anel na cômoda, as goiabas, e também notou uma espécie de cicatriz no pescoço, né, do menino, que era semelhante a um ferimento de faca já cicatrizado. E quando criança, o menino tinha pavor de lâminas e facas, né? E ficava com muito medo de visitar a região onde esse outro garoto teria sido morto, né? Então, tem vários São e vários. muitos, são muitos. Eu lembro que há algum tempo, antes de conhecer o trabalho do Dr. Ian, né? Eu lembro de uma situação que eu li que era de um piloto, que era do exército norte-americano, né? A criança, ela tinha essas lembranças e ela descrevia toda a situação. Ela dizia nome do piloto, dizia que o avião tinha sido abatido em tal lugar no Pacífico, sabe? E aí, quando foram buscar as informações, realmente existiu aquele soldado, né? Foi morto na condição que a criança relatou. Então, são muitos casos, ele pesquisou no Brasil inteiro. Inclusive, muitos estudos como esse do Dr. Ian, né, que ele começou esses estudos, muitos desses ainda continuam, inclusive tem aqui no Brasil casos, né, que são colocados, né, que são estudados para mostrar aí essas evidências, né, de que realmente é possível. Aí vem uma questão, nossa, e por que essas pessoas lembram, né? Eu lembro que quando nós estávamos vendo esse assunto, por que essas pessoas lembram? Nós sabemos que em algumas situações, as lembranças, principalmente no caso, como nos traumas, né? Quando a pessoa tem alguma situação que precisa ser resolvida, pode ser permitido que a pessoa tenha alguma informação que possa ajudar a pessoa a lidar com aqueles traumas, a lidar com seus processos psicológicos para poder se desligar daquela situação. E talvez essas situações aqui sejam já o comecinho de uma pontinha, né, para começar a se perceber que realmente, assim, até que esses estudiosos consigam encontrar a ponta que precisa para comprovar. Talvez já seja uma situação que favoreça essas lembranças, justamente para favorecer essa situação de chegarmos um dia a uma comprovação. Sim. Né? Talvez, né? Isso aí foi um pensamento assim que nos estudos a gente acaba tendo. Será que quando pergunta, pode ser que chegando seja no método perfeito, finalmente. Talvez tenha uma outra resposta para essa questão. Por que algumas pessoas lembram, por que algumas pessoas relatam? Uma possibilidade talvez seja essa. Permitir justamente que essas informações elas consigam, então, servir
Agora, como servem de evidências, até que se chegue um período em que seja possível comprovar. Sim, geralmente, né, essas pessoas que lembram são muito pequenininhas, até os 7 anos, geralmente a partir dos 5 começam a esquecer, né? Então, assim, adulto que tem lembrança É de muito vida difícil passada é mesmo. muito Só difícil. talvez nos casos de regressão, né? E Isso. mesmo assim é orientado. Não é uma questão de, vou fazer aqui uma Não é regressão. espontâneo. Não é espontâneo, não. Não é espontâneo como as crianças, né? E aí depois elas esquecem, né? Pode ser uma questão da ligação ainda do espírito com o corpo, que é mais frágil na infância, né? Uma questão também dessa criança poder, dos pais terem condições de tratar e de cuidar dessa criança, sabendo o trauma que ela passou antes, né? Então, pode ser também o lapso de tempo que é muito curto entre uma encarnação e Também. outra, né? Essas crianças, por exemplo, eram alguns meses de diferença, né, entre o desencarne e o reencarne. Nascimento, né? Então é muito pequenininho, às vezes, né? Então, não sabemos exatamente o porquê, né? Acredito eu, agora isso é uma crença de Tayane, que seja para cada um, né, o porquê é diferente, então não vamos encontrar um porquê Isso. geral, assim como a gente não encontra um porquê geral de por que uns ficam mais apegados à matéria e outros menos. Né? Não tem um porquê que vai se aplicar para todo mundo. Eu lembrei de um filme que eu assisti muito antigo, e esse filme, eu não lembro se o nome era O Céu Se Enganou, mas o espírito, ele tinha desencarnado e a esposa estava grávida, e quando ele percebeu que tinha desencarnado, ele ficou logo desesperado, ele queria voltar em qualquer condição, né? E aí ele teve que nascer de novo, imediatamente, assim, foi pouquíssimo tempo de diferença, né, entre o desencarne e o reencarne, porque ele conseguiu enlouquecer todo mundo lá querendo voltar. E aí, nessa loucura, quando ele conseguiu a autorização para reencarnar, ele esqueceu de passar na fila da injeção do esquecimento. Né? No filme, tem uma essa injeçãozinha, pegada, né, de brincadeira, assim, que tem essa injeção para o esquecimento. E aí, quando ele reencarnou, ele tinha lembranças, porque ele não tomou a injeção. Esqueceu. Mas, né, aí era um filme, foi alguém que criou e quis mostrar essa ideia. E isso não tem nada com os nossos estudos sérios, né, baseados nas engraçado fontes. pensar que é uma fila de injeção. Pois é. Esqueceu de tomar a vacina. E tem muita gente, a gente vê até aqueles desenhos, né, assim, quando Deus me criou, aí é Deus com um carrinho, assim, fazendo as misturas, né? As pessoas brincam muito com essas questões, né? Sim. Então, tem gente que diz assim, eu não passei na fila da alma gêmea, eu não passei na fila para trazer... Eu não passei na fila da paciência, eu esqueci. Então, aí assim, o pessoal brinca muito com isso, né? E no filme, era uma injeção que causava o esquecimento. Uhum. E aí, na pressa, porque ele estava muito louco para ir logo para a fila, para nascer, esqueceu a injeção. Eu amei, depois eu vou procurar, eu quero ver. A última pergunta da noite, Sim, né? Se a pessoa morreu, vai reencarnar, ela pode escolher conhecer uma pessoa específica novamente? Pronto, aí novamente vem o depende, né, Thay? Por quê? Não é só o querer do espírito, né? É lógico que nós temos os nossos desejos, nós temos os nossos planos, fazemos os nossos sonhos, assim como a gente faz aqui. Mas nós sabemos que nem tudo que a gente quer acontece, nem tudo que a gente quer é favorável para a gente. Então, a gente tem informações que existe uma equipe espiritual que ela é responsável pelo planejamento reencarnatório. Digamos que esse espírito vai renascer, e no seu planejamento ele quer reencontrar aquele outro espírito que é muito caro, que é estimado por ele, né? Mas para que isso aconteça, é preciso avaliar uma série de condições, né? Os vínculos que ligam esses espíritos, as lições que os dois espíritos vão ter que vivenciar para que tenham crescimento para os dois, porque não é só assim, eu quero reencarnar no mesmo tempo aqui que Tayane, eu quero ser amiga de Tayane e tudo. Mas aí, se para Tayane
renascer no mesmo tempo que eu, em uma condição que seja minha amiga. Se não for favorável para a Tayane, só é favorável para mim, a espiritualidade não vai permitir que isso aconteça. Por quê? Nós estamos na mesma caminhada, buscando o nosso aperfeiçoamento. Então, é uma série de questões que é avaliado. É possível acontecer? É sim. Nós temos também relatos de espíritos que planejam as reencarnações no mesmo período para que se encontrem, para que juntas possam realizar determinadas coisas, para que juntas possam fazer trabalhos, realizar coisas aqui na Terra que vão trazer o bem para os espíritos envolvidos e para os que estão ao seu redor, né? Nós sabemos que existem muitos espíritos que planejam assim e que juntos fazem grandes coisas. Mas para que isso aconteça, não é só o querer. Eu quero e vai dar certo. Não, tem toda uma história que precisa ser avaliada, que precisa ser bem pensada e, lógico, sempre visando as lições que o espírito vai vivenciar para crescer, para aprender, para evoluir, para conquistar aí o conhecimento e o amor pleno, que é o objetivo de cada encarnação. A cada vez, né, a gente vem aqui para a matéria e nós vamos ter as experiências que são necessárias ao amadurecimento do nosso espírito. São as lições que nós precisamos. Por isso que muitas vezes a gente tem lições duras e a gente não consegue entender, né? Mas aí o nosso espírito, por passar por aquela lição dura, vai ter ali uma mudança, vai ter ali um aprendizado que futuramente é que vai ser possível compreender. Sim, sem dúvida. A espiritualidade não trabalha pra gente, né? Não trabalha segundo para fazer as nossas vontades e cumprir os nossos desejos. Mas, né, sempre que é possível, sempre que não vai atrapalhar ninguém, né, acontece. Né? Então Acontece. é possível? É Bem sempre? possível. Não. Tá? Então é isso, não tem nada absoluto, tá bom, gente? A reencarnação né, na minha visão, aí uma opinião particular de novo, a prova da misericórdia de Deus, a prova Sim. do amor de Deus e da justiça de Deus, né? E depois que eu conheci o Espiritismo, eu aprendi a analisar todas as minhas crenças sobre esse prisma, né? Nega as qualidades de Deus ou não? Se não nega as qualidades de Deus, provavelmente é verdade. Então eu posso continuar acreditando, né? Duvidar para acreditar, sabe? Mas aí é conversa para um outro programa. Nós estamos vendo já aí o nosso fundo musical, indicando que o tempo, né, tá esgotando. Sim. Iago botando nós para correr. Exatamente. Mas Tô já brincando, que tô brincando, nós já tô brincando. temos aí o fundo musical para o encerramento. Beijo para vocês. Mas obrigada. tá na nossa hora mesmo. Cheiro, minha Obrigada gente. por ter acompanhado, né? Até quinta, se Deus quiser. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor.